fazer uma sociabilidade maior. Eu acho que até uma maneira de observar a vida, trabalhar, pensar melhor, refletir sobre as coisas. Porque enquanto você está fazendo, eu estou refletindo sobre muitas coisas. Ajuda. Você já me falou uma vez que você achava que a sua infância, embora tivesse um mundo muito organizado, que aquilo era profundamente chato. Eu acho que era organizado e controlado, então tinha controle de tudo. E esse espaço de liberdade que eu tentei dar para vocês, que eu achava importante, não existia. Quando você era criança, como que você entrava no seu mundo de fantasia, assim? Eu acho que tinha um mundo assim, das coisas de brincadeira, de correr, então eu acho que era esse lado dos primos. Tinha uma coisa que eu achava maravilhoso, que era ter uma grande família, com tios, com primos, e isso eu sinto que eu sempre senti que era um grande tesouro ter essa grande família, onde se podia brincar, muito mais do que só em casa, né? Aconteceu um episódio na sua vida, como que ele mudou a sua percepção do mundo? Esse episódio foi que eu levei um tombo de uma árvore e o médico que me assistiu não percebeu que aquilo era uma coisa mais complexa do que ele viu. Então se desenvolveu uma inflamação na minha perna e por causa disso eu fui operada muitos anos depois. Mas eu acho que o sofrimento que eu tive naquela época foi um sofrimento que me beneficiou muito. Por quê? Porque no fundo foi um momento de reflexão, não só de perceber a raridade dos momentos onde você está saudável, como o fato do próprio sofrimento. Você sofrer uma coisa cria uma tensão que você não tem normalmente. Então tudo que para os outros é normal, para quem está doente não é. Quer dizer, eu depois que eu reclamei várias vezes que eu sentia dor e que o médico dizia que eu não tinha nada, eu desisti de reclamar. Então eu achei que eu ia ter dor o resto da minha vida. Quer dizer, eu acho que eu criei uma situação muito maluca, né, para mim mesma, porque eu acho que foi um momento que meus pais me deram muita atenção. Então, não só eu adorava, como eu tinha uma enorme paciência. Mas foi uma coisa que mudou a minha vida. Não, sei lá, nem lembro, eu tinha milhares de visitas, estudava, tinha uma vitrolinha de manivela que eu adorava, ouvia Luiz Gonzaga, Mangaratiba. Eu olhava para a parede, eu lembro que eu adorava olhar para a parede. Ô mãe, você sempre vê coisas boas na vida. Todos os dias de manhã você acorda, você pode ver uma cor bonita, uma luz bonita, uma planta bonita, o azul do céu. Como que você desenvolveu essa capacidade de agradecer a vida todos os dias? Olha, para falar a verdade, eu acho que eu sou uma pessoa visual. Então as coisas da visão são coisas que sempre me interessaram. E eu tive a sorte de que, com o tempo, eu desenvolvi várias coisas ligadas à visão. Assim,
Então, tipo, chegou no momento da minha vida que eu já era adulta, eu comecei a desenhar, eu comecei a pintar, eu tive uma loja de coisas para casa, eu comecei a fazer objetos, que são coisas visuais, né, do interesse pelo mundo, pelas coisas. E eu acho que isso sempre me deu muito prazer, porque é um mundo tão amplo que meio que interminável. Qual que é o caminho para o desenvolvimento do ser e a felicidade? Nossa, que pergunta forte. Ah, eu sinto que a gente precisa tratar dos próprios assuntos e transbordar nos outros é o caminho menos adequado possível. Assim, quando você pensa, não esquece os outros, mas tem um caminho próprio e luta por ele, eu acho que é uma coisa que te dá mais calma, porque é o que você pode fazer, é o que existe. E é simples ao mesmo tempo, né? Só que você precisa ter esse foco. Não o foco que você está ligada no outro, seus filhos, que seu isso, que seu aquilo. Ter intenções é o que leva você a algum lugar. Você precisa primeiro ter a intenção, ter uma flechinha apontando para alguma coisa. Hoje eu percebo que eu sempre tive atração por coisas assim fora do padrão, possibilidades de criação, e que na medida que eu fui ficando com mais liberdade interna, eu fui me dirigindo para essas coisas. Mas sempre de um jeito intuitivo, nunca assim de estudar, ler, sempre foi indo, foi caminhando. E quando aconteceu aquele golpe que o Collor deu do dinheiro, eu já tinha tido a minha loja, quer dizer, já tinha uma experiência com criação, e mesmo já tinha frequentado escolas de arte, mas foi a primeira vez que eu senti uma urgência de produzir alguma coisa. Foi naquela vez, porque eu percebi que as coisas mudam de um dia para o outro, né? Quer dizer, a situação podia mudar de um dia para o outro. Daí eu comecei a fazer meus objetos e comecei a fazer com uma grande intensidade. Eu acho que eu me permiti aquilo. Como que você define aqueles objetos? Não sei, eu acho que eles representam assim uma liberdade poética, uma coisa que eu sei lá, me interesso pelas coisas, pela forma que elas têm, pela história que está contida em cada coisa, além da própria forma. Então, e acho que eu também não coloquei censura. Quando você se desinteressa pela loja e vai fazer seu caminho pessoal, nos anos 70, daí como que entra a pintura na sua vida e o que é a pintura na sua vida hoje? Olha, eu me desinteressei porque no fundo a loja era uma coisa que você tinha que repetir aquela produção, tinha que repetir os modelos, e eu tinha uma vontade de aprender, né? Quer dizer, tinha vontade de entrar, de estudar, de fazer outras coisas. E eu entrei na Escola Brasil, eu vi um anúncio que tinha uma escola de arte experimental e eu me inscrevi. Daí eu fiz a Escola Brasil durante 2 anos, que foi maravilhoso, e depois eu entrei na FAAP, porque eu queria estudar mais. E eu percebo, né, que a pintura, quer dizer, sei lá, eu sinto que eu sou uma total iniciante em pintura. Essa formação de pintura, eu acho que é uma coisa muito forte. Você precisa se dedicar a ela. Não é uma coisa de amador, é uma coisa que você precisa aprofundar, e é sempre um desafio. Então eu sinto que para mim a pintura tem esse sabor.
da coisa que eu não sei e que ao mesmo tempo ela pode, eu posso experimentar, eu posso me dedicar, não é? E você hoje em dia faz uma pintura abstrata, com muitas cores. Como é que você está vendo a cor e a superfície e os E nem volumes? sempre é abstrata, aliás, eu acho que eu tenho uma coisa forte figurativa. Eu não sei, eu começo uma pintura, eu nunca sei como é que ela vai se desenvolver, eu não tenho um projeto, assim, fazer uma coisa que eu sei o que vai ser. Então é sempre interessante, é um movimento de descoberta cada vez. Ao mesmo tempo, eu acho que a pintura nunca pode ser uma coisa banal, quer dizer, você nunca pode dizer assim, bom, eu já sei o que eu vou fazer, porque daí ela perde o encanto. Acho que, para mim, o grande encanto da pintura é não saber. Você pode falar para mim daquele quadro que você fez do Barthes e da mãe? Eu sempre gostei de figura, da figura humana. Ao mesmo tempo, nas vezes que eu fiz retratos, eu percebi que você fazer o retrato de uma pessoa, você entra numa intimidade, assim, que eu sinto que é muito delicada, que é a intimidade do outro. E isso me incomoda, começou a me incomodar, quer dizer, eu não queria... Quer dizer, eu acho que quando, especialmente, você pinta retrato de pessoas amigas, é uma intimidade que eu percebo que é muito difícil. E aquela figura me interessou. Eu sempre me interesso por uma coisa que eu vejo que é uma situação inusitada. Então, aquele menino enorme no colo daquela mãe bem frágil, e aquela situação que você sentia que tem um enorme amor entre o filho e a mãe, foi isso que me interessou naquela imagem. Na porta dessa estrada havia uma placa onde se lia: precipício inevitável. Mas mesmo assim essa estrada existia. E a gente entrava nela, esquecendo onde ela ia. Eu me pergunto se o precipício era a surpresa da curva, ou se ele margeava a estrada como uma queda muda. Eu me pergunto se o precipício era a surpresa da curva, ou se ele margeava a estrada como uma queda muda. Queda muda, cortante esquecida. Esquecida até que ela se precipita. Mãe, o que você acha dessa música da Marina? Eu gosto muito. Eu acho que a música está num ponto de equilíbrio, de tensão que me agrada muito.
gosto da letra, da música, da surpresa, da poesia.